Olá, eu sou Júlia Araújo Miura, sou advogada e o meu trabalho ele se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e da sua família para impedir que os seus filhos venham a ser rebaixados de classe social justamente no dia que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo pesadelo que é o procedimento de inventário. E quando eu falo em pesadelo, eu não estou me referindo a brigas entre os herdeiros, a dificuldades, confusões, a nada disso. Estou me referindo principalmente ao pesadelo do quão caro é o inventário. Caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista das outras despesas e caro até mesmo do ponto de vista de um profissional da advocacia, do advogado. É caro fazer um inventário, custa caro e normalmente rebaixa seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam que sabem o quão caro isso é. Só que, na verdade, elas têm muito essa ideia, não, tá? Eu vejo que as pessoas pensam que sabem, mas elas não fazem ideia do tamanho dessa dor de cabeça. Então, eu estou aqui hoje, estou aqui nesse vídeo para transmitir para você o tamanho dessa fatura e mostrar para você como vai funcionar esse procedimento. Como esse sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos e o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família. Eu vou fazer isso com você através de uma planilha. Vou dividir a tela aqui com você para você poder acompanhar a construção dos cálculos, das contas que incidem sobre o inventário. E para construir essa planilha, eu vou utilizar um exemplo. E nesse exemplo, nós vamos tratar de uma pessoa que só tem um bem imóvel, tá? Isso para facilitar. E que esse bem imóvel custe R$ 1 milhão. Bem, se o seu patrimônio é metade disso, se é 10 vezes, isso não importa. Isso vai aplicar sobre. Você vai estar aplicando aí sobre esse valor o seu multiplicador. Se o seu patrimônio for a metade disso, você vai ali dividir por 2. Se for um terço, você vai dividir por 3. Se for ali 10 vezes mais, você vai multiplicar por 10. Não importa o tamanho do seu patrimônio, você multiplica o valor do seu patrimônio por esse 1 milhão e estamos fazendo com esse exemplo para te dar um valor mais aproximado, uma maneira de você poder mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para sua família. Quanto custaria o inventário para o seu filho se ele hoje teria total condição de pagar por esse inventário? Vamos lá, vou te apresentar agora essa planilha que envolve essas contas. Nessa planilha, nós vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário, todos eles. Mas antes de a gente falar de gastos, para você poder ter ciência exata de quanto seu filho um dia vai ter que arcar, vamos primeiro entender quais são as bases que levam em consideração para chegar à apuração desses valores, tá? Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos são aqueles que estão na declaração de imposto de renda da pessoa física, na sua declaração de imposto de renda. Normalmente são esses os valores de aquisição. Então, se a gente está falando aqui de um imóvel de 1 milhão, vamos botar aqui um patamar aqui de comparação. Esse imóvel provavelmente foi adquirido na casa dos 300 mil, ok? E o valor dos bens que vai ser utilizado para a base de cálculo é o valor que efetivamente ele vale hoje, ou seja, o valor de mercado. Esse valor é o que vai ser levado em consideração, que é esse aqui que a gente está utilizando no nosso exemplo, que é o valor de 1 milhão. É importante você entender essa diferença, porque nós vamos tratar dela mais adiante aqui nessa planilha. A gente está deduzindo aqui que esse vai ser um inventário absolutamente tranquilo. Um inventário sem litígio, sem menor envolvido, sem testamento, sem nada que impeça que esse inventário se realize pela via extrajudicial, ou seja, que se realize via cartório. Então, esse é um inventário que vai acontecer em cartório e ele é muito mais rápido, mais barato e, em geral, é, sem muitas dores de cabeça, tá? Isso aqui tem um custo de cartório de registro. Tem um custo no registro de notas que gira aqui em torno de 0,5% do valor dos bens de mercado, tá? Então, nós estamos falando aqui do valor de R$ 5 mil.
O seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões que ele vai gastar ali em torno de uns 2.000. E depois de terminado o inventário, ele vai precisar passar esse bem imóvel para o nome dele. Então, ele vai gastar no cartório de registro de imóveis algo em torno de mais 0,5% desse patrimônio, ou seja, outros 5.000. E também vai incidir o tal do imposto chamado de ITCMD ou ITD. É o que a gente chama do imposto da morte. É aquele que incide por conta do falecimento de uma pessoa. Aqui em São Paulo, por exemplo, o percentual, a alíquota desse imposto é de 4%. Então, aqui já vão mais R$ 40.000. Advogado. Bem, o advogado, você vai poder escolher aí o advogado que vai fazer esse inventário. Em geral, é cobrado de acordo com a tabela da OAB, variando em um percentual de 6 a 10%. Então, um valor médio de 7% sobre o valor dos bens ou sobre o valor dos quinhões dos herdeiros. Você vai encontrar um advogado que vai fazer por mais ou menos aí, quando não tem litígio, ficando ali um valor médio de 7%, ou seja, estamos falando aqui de R$ 70.000. É só um patamar, tá? Então, você coloca aí 7% e estamos falando de 70.000. Moral da história, esse inventário custa para o seu filho 122.000. E agora eu quero que você entenda, porque nós dissemos que o seu filho pode ser reduzido, rebaixado de classe social. Se ele vier a ter que fazer um inventário, porque poucas são as famílias que adquiriram um bem por 300.000. Essa é a real capacidade econômica dessa família que adquiriu um bem por 300.000. Esse bem hoje, esse imóvel hoje, ele está avaliado em 1 milhão. Isso por causa do boom imobiliário, por causa da supervalorização desse imóvel. Mas essa família que adquiriu um bem de 300.000, não necessariamente ela tem uma capacidade econômica de 1 milhão de reais. É uma família que tem esse imóvel no valor de mercado de 1 milhão e dificilmente é uma família que tem disponível ali ao alcance das mãos do filho uma fortuna dessas de R$ 122.000. E mais, isso tem que ser pago à vista, tirando o advogado, que o seu filho pode vir a negociar uma parte na entrada, depois o restante quando terminar o inventário. Mas o fato é que a grande parte dessas outras rubricas, aqui, todas elas serão pagas de imediato, como dificilmente as famílias possuem esse valor de 122.000 para cá, com esse pagamento, a grande solução para isso acaba sendo o quê? Vender o imóvel. E aí, veja, quando a gente fala em vender um imóvel que está em inventário, o inventário, por mais que seja um inventário que será feito em cartório, ele pode acabar rapidamente, mas pode ter um problema. Pode ter um herdeiro com alguma dívida, coisa que sempre representa um risco para quem compra. E quem compra o imóvel quer pegar as chaves e quer morar. Quem compra não quer riscos. Se a pessoa vai passar por esse risco, em geral, quem está disposto a enfrentar isso são os investidores. São pessoas que vão adquirir esse bem por um valor abaixo do valor de mercado em geral, tá? O que a gente vê que acontece no mercado é um deságio. Então, essa venda acontece com um deságio, um valor abaixo do valor de mercado. Um deságio que gira ali na casa dos 20%, mais ou menos, tá? Essa é a média que a gente tem visto. Ou seja, esse bem de 1 milhão já vai ser vendido por 800.000. 800.000 vai ser o valor da venda. E aí, veja só uma coisa: no momento em que o herdeiro vende um bem que está em inventário, nesta venda vai incidir também o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é igual a 15% sobre a diferença. E que diferença é essa? É sobre a diferença entre 800.000, que é o valor da venda, e 300.000, que foi o valor de aquisição. O ganho de capital, ele incide sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da aquisição para fins de apuração do ganho de capital.
Não vai se levar em consideração o valor de 1 milhão, tá? Mas o valor que efetivamente foi praticado. Então, foram 800 mil. Então, aqui nós estamos falando da diferença. Só vamos botar aqui, sim, uma fórmula. Então, 800 menos 300, o que dá 500 mil. Então, são 15% sobre essa diferença, 15% sobre 500 mil, que totaliza 75 mil reais. O seu filho vai ter que pagar 75 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí, o total que antes era de 122 mil, agora tem um novo custo, que é o total de 122 mil mais 75 mil. Agora, esse inventário, ele está custando 197 mil reais. Levando em consideração que esse bem foi vendido, lembra aqui, olha, por 800 mil, o saldo final no bolso do seu filho vai ser, então, 800 menos o valor que ele gastou no inventário. Ou seja, o saldo total que ele vai receber é de 603 mil. Isso representa uma perda patrimonial de, vamos lá, quanto vale o imóvel? 1 milhão. Menos quanto ele botou no bolso. Quanto que ele botou no bolso aqui? 603 mil. Então, é uma perda patrimonial de 394 mil. Olha o tamanho da perda que o inventário causa na vida de uma família. Ou seja, são praticamente 40% de perda patrimonial. Esse é o tamanho do buraco, do rombo, do custo que o inventário causa, essa perda de 40% aproximadamente. Esses são os números que você conhece muito bem. Os números são todos esse tamanho do mal que o inventário traz na vida de uma família. A ponto de você passar a vida inteira dizendo que seu filho, olha, isso aqui um dia tudo será seu. E aí você sabe que vai depender dele. Por quê? Porque tem um imóvel de 1 milhão e seu filho ali, ao terminar o inventário, ele vai ficar com 603 mil no bolso. Então, olha, dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar. Dificilmente ele vai conseguir morar até mesmo no bairro que você mora hoje. Então, certamente aquilo que será dele um dia, ele sequer vai continuar sendo vizinho das pessoas com quem ele convive hoje. Bom, agora que você entendeu exatamente aí o tamanho do rombo que isso causaria na vida dos seus filhos, eu vou te explicar como isso vai funcionar para a sua família, a holding familiar. Ela, na verdade, não é uma empresa ou várias, é um sistema que pode ser simples ou complexo. Pode envolver uma ou mais empresas, um ou mais CNPJs, não importa. A gente, inclusive, chama ali cada um desses CNPJs de célula. E, para nós, holding familiar é um sistema formado por essas células, que podem ser uma, duas, três ou várias. Tudo isso depende da sua realidade. Nesse sistema, o que a gente faz é abrigar ali todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células, o que nós vamos chamar de célula cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas dessa célula para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, não é assim aquela doação que você entrega para os seus filhos todos os seus bens. É uma doação em que você continua resguardando ali integralmente o domínio de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática e que você continua dono de tudo, continua exercendo domínio sobre tudo. É uma doação que, na verdade, ela acontece só no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de um sistema de gatilho. Bem, e o que é ali um gatilho? O gatilho fica ali preparado e quando algo acontece, pá, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão acontecer. E qual é a sua pretensão? É que no dia em que você não estiver mais aqui, que você vier a falecer, aquele gatilho possa ali, ó, disparar automaticamente, sem a necessidade de quê? Sem a necessidade de um juiz, sem a necessidade de um tabelião ou mesmo de um advogado.
Bem, aquilo automaticamente faça com que os seus bens migrem de seu domínio para os seus filhos, sem que precise passar por um inventário. E isso é completamente possível e lícito de você estar realizando. E é um sistema que, mais do que lícito, é um sistema que fica muito mais em conta que o inventário. Ele, além de tudo, possibilita que os seus filhos, mesmo se estiverem passando por algum revés ali, algum problema financeiro, do ponto de vista da justiça ou qualquer outro tipo de cobrança, esse revés ele não vai recair sobre esses bens. Ele pode até mesmo ser casado no regime da comunhão universal de bens. Não importa se esses bens não vão se comunicar com o cônjuge dele, a não ser que você queira que isso aconteça. E sabe aquela história da pessoa ali, do casal que tem um patrimônio? Um vai, depois o outro vai, e quando um vai, é feito um inventário. E aí, depois que o outro vai, outro inventário. Isso aqui não existe, tá? Por quê? Porque esse gatilho que eu tenho falado para você é o gatilho que ele pode ser construído para só disparar no falecimento do segundo, se for caso, se for a sua escolha, você vai decidir. O que eu quero te mostrar agora, principalmente, é o seguinte: por que você faria uma holding familiar? O quanto é de diferença? Então, eu vou comparar, vou voltar com você para a nossa planilha, vou colocar lá o que você viu a respeito do inventário e vou te apresentar quais são as diferenças, principalmente financeiras, em relação a uma holding familiar. Vamos lá para a planilha. Agora sim, vamos lá, vamos fazer um comparativo. Vamos entender porque esse sistema de holding familiar virou um verdadeiro frisson que tanto se fala, que tantas pessoas querem, tanto desejam ter. Desejam tanto fazer para colocar à disposição dos seus filhos. Vamos entender isso porque qual é a razão disso? O que acontece? Quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece? Ainda, vamos comparar o sistema de holding familiar com o sistema tradicional, o caro, o pesadão do inventário. Esse que a gente acabou de discriminar para você, que todos os custos é daquela perda patrimonial gigante. Como funciona ali uma holding? Quais são as diferenças? O valor que os bens foram adquiridos, tá, são os mesmos daquele que está lá na sua declaração de imposto de renda. Porém, aqui na Hold, uma diferença muito grande é que a base de cálculo para apuração de tudo não será o valor de mercado dos bens, mas vai ser o próprio valor da declaração do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, serão aqueles 300 mil, diferente de 1 milhão. E isso vai ter um impacto enorme em todo o restante das contas. Outra coisa é que não vai ser mais necessário fazer o inventário, tá? O cartório de notas, você também não vai precisar, você não vai ter mais o custo do cartório de notas. Porém, você vai ter um custo de junta comercial. Por quê? Porque apesar de não ter cartório de notas, para fazer uma escritura de inventário, você vai precisar aqui fazer o registro daquela empresa da holding familiar daquela célula ou daquelas células, e tudo em uma junta comercial, na junta comercial do nosso estado. No nosso caso aqui, custaria para fazer todos os atos em torno de R$ 1.200. Bem, aqui começa a diferença. Não é uma diferença assim tão grande, mas já começa a ter uma diferença razoável que pula de 5 mil para R$ 1.200. Aqui, olha, registro de imóveis. Você vai ter sim que pagar o cartório de registro de imóveis. A diferença é que aqueles mesmos 0,5% agora vão incidir sobre 300 mil e não sobre 1 milhão. Então, isso vai dar o quê? Vai dar R$ 1.500. Mas outra despesa ali muito mais barata, né? O imposto causa mortes, que vai ser aplicado aqui nesse caso sobre 300 mil e não de 1 milhão, baixando aqui para R$ 12.000. A diferença tributária, a diferença fiscal é muito grande entre o sistema de inventário e o sistema de uma holding familiar.
Ainda, acabei não colocando, vai ser necessário tirar algumas certidões, tá? Vamos deixar aqui o mesmo valor de 2.000. Possivelmente vai ser um pouco menor, porque algumas certidões aqui você não precisa tirar, mas apenas para um comparativo, manteremos 2.000. Agora vamos lá, advogado. Bem, horas bolas, um advogado que constrói um sistema desse deve custar-lhe muito mais caro do que o advogado que aprendeu aquele negócio lá no banco da faculdade, que cobra 7%, né? Lá no inventário, como a gente já falou. Mas aqui não, porque o cálculo aqui não é sobre o valor do seu patrimônio, mas sobre o valor do trabalho efetivo que é construir uma holding. E sem contar que é muito melhor para o advogado, e ele tem muito mais trabalho se ele buscar fazer para a gente vivo, ok? Para a gente que quer proteger os seus filhos, aqueles que já faleceram e que os seus filhos que estarão no desespero, tendo que gastar, que então, é muito mais fácil para o advogado encontrar esses clientes, porque ele vai ter um volume maior. Obviamente, como esse volume é bem maior, o preço para fazer isso também cai bastante. Então, uma holding aqui não tem um percentual envolvido. A holding não passaria aqui, eu acho que não passaria de R$ 25.000. Agora, tenho que te falar uma coisa. Cada profissional vai dar o seu preço. Eu estou falando que custaria dentro do meu escritório de advocacia. Então, são 25.000, é diferente do valor do inventário. Agora, você pode encontrar um profissional que faça mais barato ou mais caro, tá? Depende muito. Diferentemente do inventário, nós vamos ter aqui também o custo de um contador assistente. A gente costuma contar com a participação de um contador para praticar os atos necessários. Aqui nos cobraria em torno de R$ 1.200. Também, ou seja, o total envolvido aqui, deixa eu até confirmar se o somatório está certo, tá? O valor total envolvido na construção dessa holding familiar vai ser de 42.900. Olha o tamanho da diferença. E com essa solução de vender o imóvel e tudo mais, aqui não precisa não, tá? Não precisa vender o imóvel. A verdade que você vai apurar não é dos 42.900 para 197.000. A diferença que vai se estabelecer aqui é entre 42.900 e o valor total do inventário. Então, o valor total do inventário que nós fizemos aqui para você é de 197.000. Então, a diferença, a economia para o seu filho, vamos calcular aqui, ó, dos 197.000 menos 42.900. Nós estamos falando aqui de uma economia de R$ 154.100. É um negócio realmente assustador. Assustador aí, o percentual disso aqui, olha, em comparação do inventário perante a holding familiar tem um custo de, vamos lá, aproximadamente 19% do custo de um inventário. E é muito, muito, muito mais barato para a família, mais barato para os seus filhos. E não para só por aí. Qual vai ser o saldo final no bolso do seu filho? O saldo final não tem nem que fazer conta, né? Porque o saldo final aqui é de 1 milhão. Ele é o valor do imóvel, o valor de mercado do seu imóvel, porque o imóvel continua com seu filho. Por quê? Porque ele não precisa vender, ou seja, moral da história, a perda patrimonial aqui no sistema de holding, ela é zero. E sabe por que zero? Porque o sistema cabe no seu bolso. Então, se ele cabe no seu bolso, você vai ter uma tranquilidade maior. Aí você vai falar assim: ah, apesar desse valor aqui, Júlia, mas 42.900 é um valor alto. Eu não tenho um valor disponível para construir esse sistema. Ora, a diferença entre esse sistema que o inventário é que além desses valores que estão gritando aqui para você, é que nesse sistema você consegue fazer uma programação de pagamento. Você consegue fazer um planejamento de pagamento. Você não precisa liquidar tudo de uma vez. O advogado, você consegue fazer um programa de pagamento com ele sobre o valor do tributo.
que, nesse caso, o valor do tributo, olha, isso tem que ser à vista, tá? Mas nada impede que você construa os atos durante uma certa quantidade de meses, de forma que você consiga pagar isso aqui e ir acumulando dinheiro. Então, ou seja, esses 42.900, a verdade é que, mais uma vez, sua perda patrimonial é zero, porque você consegue se programar para encaixar isso dentro de uma quantidade de meses necessária para a sua realização e poder liquidar esse pagamento com aquilo que você ganha por mês, sem precisar vender nada, sem tirar um único tijolinho da frente do patrimônio que um dia será dos seus filhos. E aqui você vai ter a tranquilidade, você vai poder dizer para os seus filhos que efetivamente tudo aqui, tudo que você tem hoje, um dia será dele. Para que você conseguir enxergar a diferença entre um sistema e outro, é importante que você saiba como colocar esse sistema à disposição da sua família. É importante que você entenda agora o seguinte: olha, como é que eu faço para ter uma holding familiar? É só contratar alguém e falar, faz uma holding para mim? Não, não. Não é assim que funciona. A montagem desse sistema precisa levar em consideração que nós estamos tratando com todo o patrimônio de uma família. Não estamos tratando com certidões ou documentos de escritura. Não, nós estamos tratando, na verdade, com duas coisas. Primeiro, com cada gota de suor que escorreu da testa de alguém a vida inteira. Uma vida de trabalho, uma vida de luta, uma vida de esforço e, mais ainda, estamos lidando com o bem mais precioso que são os seus filhos. O futuro dos seus filhos e, às vezes, até dos netos, dos nossos clientes, pode colocar tudo numa situação complicada. Você vai escolher o que você vai fazer. Você pode colocar esse sistema de holding familiar à disposição da sua família, filhos ou netos. O próximo passo que você precisa dar não é ouvir um profissional contando mais um monte de coisa. Você acabou de ouvir aqui, você já ouviu aqui esse tudo que era necessário nesse momento. Nesse vídeo, assistindo, ouvindo, entendendo, recebendo informação, você já deu tudo o que era preciso para botar esse sistema à disposição da sua família. O próximo passo é, na verdade, o mais importante de todos. É o momento de você ser ouvido, é o momento de você pegar para o profissional que tem a capacidade de fazer um diagnóstico da tua realidade patrimonial, da sua realidade familiar e que olhe para o ser humano, que olhe para os bens e diga para você se esse sistema se encaixa ou não para a sua família, porque não é sempre que vai ser possível colocar esse sistema de holding familiar para atender famílias, né? Em determinadas circunstâncias, você vai precisar de outro mecanismo, outro modelo, mas você precisa de um diagnóstico, você precisa do que a gente chama de uma sessão de viabilidade, para poder entender se seu caso é viável esse serviço e mais, para que o profissional comece a enxergar se, sendo viável o seu caso, você faz uma holding. E se você vai fazer, quais os modelos você pode constituir? Sim, porque hoje familiar, como eu já falei para você, é um sistema, e esse sistema tem vários modelos possíveis de serem executados. Não é uma fórmula mágica que, pum, aplico para qualquer caso. Não é assim, porque cada família é um caso completamente diferente do outro. E eu digo para você, eu nunca tive ali dois casos idênticos no meu escritório porque são seres humanos, cada um com sua própria digital, com sua própria realidade financeira, patrimonial e realidade familiar. E essas realidades são completamente distintas, que variam de ser humano para ser humano. Então, tudo que você precisa agora é ser ouvido. É um profissional que te faça, inclusive, as perguntas certas para saber ali, poder encaixar isso dentro de um diagnóstico. Isso é o mais importante de tudo. Aí sim, depois você parte para uma outra fase, que é a fase da elaboração de um croquis estrutural. O croquis estrutural, ele não é um organograma. Não é isso, não é apresentar no papel todas as possibilidades de uma holding familiar. Já pronta, já funcionando para você, possa enxergar.
O cliente, ele precisa escolher, você precisa entender, escolher qual o melhor modelo, qual o modelo que se adequa melhor à sua realidade. Esses são os seus próximos passos. Aí sim, você vai poder partir para a execução do trabalho, para botar a mão na massa, para fazer um arrojo familiar. Aliás, esse sistema ali, todo esse sistema de holding familiar, além de tudo, ele é dotado de algumas prerrogativas que te favorecem demais. A primeira delas é a possibilidade de amanhã ou depois, se você quiser desistir, bem, assim, só para esclarecer, nós nunca tivemos nenhum caso de cliente que desistiu, mas já tivemos casos de cliente, por exemplo, que teve um filho temporão. E aí chegou para a gente e falou: Olha, eu não quero desistir de tudo, mas preciso desmontar uma parte para atender meu filho que nasceu. E isso é possível de fazer sim. Como também é possível desistir. Assim, decidir é possível, por exemplo, proteger os bens em relação ao regime de bens no casamento dos filhos. É possível proteger os bens em relação a eventuais problemas que o filho possa vir a ter na justiça, ou mesmo o cliente possa ter ali na justiça. É uma proteção patrimonial que esse sistema entrega e é realmente incrível. Mas realmente incrível mesmo, porque além disso, você tem a possibilidade de montar o sistema de maneira que imagina o pior aconteça. O filho vai antes do pai, vai antes da mãe. Tudo, a coisa toda não se desmonte, não siga ali, esses bens não sigam para os herdeiros daquele filho. Não vai acontecer isso, porque esses bens, eles voltam tudo exatamente como estavam, para ali dentro do ambiente do patrimônio do pai, da mãe, dos donos do patrimônio, né? Não é com o sistema que você doou e já está concretizado, ele vai passar automaticamente para os herdeiros daquele filho. Porque você tem a opção de colocar cláusulas que nada muda. Se isso acontecer, vai voltar tudo para você. Você continua no exato controle de tudo, podendo fazer o que você quiser dos seus bens, podendo comprar, vender, alugar, dar em fiança, o que você quiser. Você pode continuar fazendo com os bens porque você continua no exato domínio de tudo. Então, seu próximo passo é esse: é ser ouvido, apresentar a sua realidade para esse profissional, fazer um diagnóstico. E aí, o que eu estou fazendo aqui, nesse nosso espaço, aqui no escritório, que é onde você está, que na verdade é uma extensão virtual do meu escritório de advocacia. E nesse espaço que eu consigo disponibilizar aqui para você. Aqui embaixo, nós temos um formulário de aplicação. Você faz uma aplicação para poder participar de uma viabilidade comigo, com o meu time aqui no meu escritório. Então, o que você vai fazer agora, que você decidiu colocar isso a serviço da sua família, que não quer deixar para depois, que não está mais no âmbito das pessoas que ignoram essa realidade, que desconhece agora todo o sistema. Agora, o que você vai fazer é o seguinte: você vai apertar esse botão que está aqui embaixo, você está vendo aí, vai preencher o formulário aí e vai poder ser ouvido, poder ter a sua realidade diagnosticada e dar início nesse trabalho de holding familiar. Nesse formulário de aplicação, você descreve brevemente a sua realidade patrimonial, a sua realidade familiar. E ali você já marca conosco para que possamos fazer um contato com você e fazer a sua sessão de viabilidade. Esse atendimento exclusivo com você para que você possa ser ouvido e a gente possa realizar o diagnóstico para a sua família. O passo seguinte, aí sim, você sentando conosco e entendendo que aqui essa é a sua realidade. Aí a gente segue para eleger o melhor modelo e colocar esse sistema, esse modelo num sistema prático, mas o que você precisa fazer agora é ter essa oportunidade de fazer um diagnóstico pessoal para saber se essa coisa de holding familiar que tanto se tem falado por aí, que é a solução da vida, e realmente é, mas infelizmente a solução era ali a solução da vida dos bilionários, né? Até então, só grandes fortunas do Brasil tinham acesso a isso. Já há algumas décadas aí, em países mais civilizados, eles estão fazendo isso, e agora nós estamos enxergando isso, estamos trazendo isso para o povo mais humilde.
E estamos falando ali de não é só pessoas assim completamente simples, algumas famílias abastadas, mas que não estão lá assim, entre os bilionários e por conta disso não tinham acesso a um sistema que, como eu já disse, em países desenvolvidos existem há 3 séculos. Infelizmente, no Brasil é algo que ainda é novidade. Mas, bem, isso já chegou para você e você agora pode deixar de ser uma novidade e passar a ser uma realidade. O seu papel agora é aplicar neste botão aqui embaixo, preencher sua aplicação e marcar conosco a sua sessão de viabilidade, está certo? Se não for o teu momento, está tudo bem, não tem problema nenhum, continua acompanhando todo o material que a gente produz, as informações que a gente presta para você, poder entender melhor esse sistema. E tudo ali não tem problema, tá? Segue no teu tempo, lembrando apenas não se permita ser um procrastinador. Porque os procrastinadores hoje correm um grave risco. Qual é o grave risco? O imposto sobre herança, o ITCMD, ou o imposto sobre a morte, ele vai aumentar. E não vai aumentar pouco. Em muitos estados ele vai ser um triplo, que, nossa, olha, 3, 4 vezes mais do que o que está sendo cobrado hoje. Então, não deixe isso para depois, porque depois talvez seja tarde demais. O que você faz? Toca nesse botãozinho que está escrito aqui embaixo para você marcar a sua sessão de viabilidade. E a gente se encontra pessoalmente em uma reunião que vamos fazer pela internet, pelo Zoom, abrindo câmera, conversando, tendo a oportunidade de nos conhecermos. Toca nesse botão que está aqui embaixo, marca a sua sessão de viabilidade conosco e vai ser um prazer enorme ter você na nossa família, no nosso escritório de advocacia, ter você nesse universo de holdings familiares. Te espero. Até lá, um forte abraço.